ecológico, a diferença dele, né, é que ele é um estudo agregado, como eu já comentei, né? Ele é transversal, mas ele é agregado. O estudo de prevalência, ele é transversal, porém ele é individuado. Então, como eu já falei, que aqui a unidade de análise é cidades, países, regiões, estados, municípios, tá? Só que ele está sujeito à chamada de falácia ecológica, pois não permitem conclusões a nível individual. Ora, se nesse estudo são comparados indicadores de saúde, médias, medidas estatísticas entre países, regiões, o resultado obtido não pode ser generalizado a nível individual. Exemplo, eu quero comparar a taxa de incidência de câncer de mama com a taxa de amamentação entre 2 municípios, tá? Vamos supor que chegou-se à seguinte conclusão, que à medida que a taxa de amamentação aumenta, diminui a incidência de câncer de mama. Se eu chegar numa mulher que está amamentando, eu não sei o que acontece a nível individual. Se eu chegar numa mulher desse município onde o estudo foi realizado, eu não consigo saber o que acontece em relação a taxa de amamentação e a taxa de incidência por câncer de mama, tá? Então, aqui, ó, significa, né, que não pode generalizar os resultados a nível de indivíduo. Senão, vai estar cometendo a falácia ecológica, que é um tipo de viés, né? É um tipo de erro sistemático, que pode ser evitado. Ele serve de base para a formulação de hipóteses, né? Ele é um bom gerador de hipóteses para que estudos com maior potencial analítico possam ser conduzidos. Vamos aqui, então, fazer algumas questões referentes ao estudo ecológico. Pesquisadores desenvolveram um estudo para comparar as taxas de mortalidade por câncer em países da América Latina, sendo encontrada correlação positiva e estatisticamente significativa entre o índice de desenvolvimento humano e a taxa de mortalidade por câncer de mama. Então, o estudo desenvolvido foi do tipo? Bom, o estudo quer comparar taxa de mortalidade por câncer entre países da América Latina e o índice de desenvolvimento humano. Então, olha que conclusão que chegou, né? Que à medida que o IDH aumenta, a taxa de mortalidade por câncer aumenta também, porque foi encontrada uma correlação positiva, tá? Então, taxas entre países só pode ser ecológico, tá? Lembrando que o estudo ecológico ele é conduzido num único período do tempo, ele é transversal. Uma pesquisa realizada na Suécia constatou que a taxa de incidência por meningite por Haemophilus influenza entre 1956 e 1992 estava relacionada à taxa de amamentação de uma determinada população. Os autores observaram uma significativa correlação inversa e um efeito protetor por até 10 anos. Que estudo é esse? Mais uma vez, quer comparar, né, aqui ó, taxa de incidência, foi realizada na Suécia essa pesquisa, e quer verificar a relação com a taxa de amamentação de uma determinada população. Aí, os resultados que foram obtidos, né, a partir da análise de correlação estatística, verificou-se que
foi uma correlação inversa, ou seja, à medida que a taxa de amamentação aumenta, diminui a taxa de incidência por meningite, né? Então, isso que é correlação inversa. Tudo isso é característica, parece ser, né? Parece ser de um estudo ecológico, que é o que está gabaritado no material do Medcurso. Mas aqui eu vou fazer uma correção, porque como o estudo foi conduzido entre 1956 e 1992, nós temos uma série de dados ao longo desse tempo, ao longo dos anos. Então, a diferença do estudo ecológico para o estudo de série temporal é justamente essa. Série temporal é agregado, só que é longitudinal. Portanto, essa questão ela não tem alternativa, porque seria, até não vi que tinha o corte, mas seria um estudo de série temporal. Veja que a anterior nem menciona período do tempo, né? Mas aqui já mencionou. Se mencionou, deixa de ser transversal e passa a ser longitudinal. Em desenhos de estudos ecológicos, letra A. Os grupos originalmente selecionados são constituídos por pessoas com a doença em estudo. Letra B. Os grupos originalmente selecionados são constituídos por pessoas com o fator de exposição sob investigação? C. O fator de exposição em estudo é relacionado ao meio ambiente? D. Não se dispõe de informações individuais apenas para grupos de indivíduos. Essa daí. Não é possível fazer inferências sobre a relação exposição-doença. É possível a partir da análise estatística, mas não é a mesma coisa que inferência, não é a mesma coisa que falácia ecológica, né? Inferência na estatística é concluir sobre as características da população a partir de uma amostra, tá? Próxima. Um estudo realizado com 20 países europeus, olha, unidade de análise, para avaliar a relação entre o consumo de gordura trans e o índice de massa corpórea, encontrou uma correlação positiva e um p-valor igual a 0,03. Isso aqui será discutido em um vídeo posterior a esse. Bom, o que nos interessa, na verdade, nesta questão, é o tipo de estudo que foi conduzido. Eu quero caracterizar o tipo de estudo. Só pode ser ecológico, porque foi realizado com 20 países europeus para avaliar a relação entre o consumo de gordura trans, quilogramas per capita por ano, e o índice de massa corpórea. E quando é feito um estudo de correlação, no caso dos estudos descritivos, só pode ser o ecológico. Não trata-se de saber o tipo de estudo nessa questão, e sim interpretar esse coeficiente aqui. Esse aqui é um coeficiente de correlação, só para responder a pergunta lá, e ele está sempre entre -1 e +1. Nesse caso, ele não é expresso em porcentagem. Quanto mais próximo de 1 positivo, significa que as variáveis estão altamente correlacionadas e são diretamente proporcionais. Mais próximo de 1 negativo, altamente correlacionadas, porém inversamente proporcionais.
E quanto mais próximo de zero, indica ausência de correlação ou baixa correlação, tá? Então, sendo assim, a gente descarta todas as outras que estão expressas em porcentagem e ficamos com a letra C, que afirma que o consumo de gordura trans está correlacionado com a prevalência de obesidade. Porém, para responder essa pergunta, é necessário a interpretação desse p-valor para afirmar que essa correlação é verdadeira, tá? Mas nós vamos nos ater apenas ao enunciado para identificar o estudo, que nesse caso é o ecológico. Bom, no próximo vídeo eu vou continuar com essas questões a respeito dos estudos ecológicos, porém vou deixar que você responda antes de eu entrar com o estudo de coorte, certo?